TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos com as principais notícias da semana para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sugestão de reportagem, denúncia, reclamação. Conta pra gente como está a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Tem oferta de ônibus? Muito buraco nas ruas? Conta pra gente, Capina, tá faltando também. Agora mudou o prefeito, mas muitos locais reelegeram, né, o antigo prefeito. Mas conta pra gente como está aí na sua cidade. Olha, nossos canais de comunicação já estão aqui embaixo, nosso e-mail oficial e, é claro, nosso WhatsApp, você já conhece. Tá na tela, anota o nosso contato e manda sua mensagem, viu? Pois é, e hoje é dia das crianças, né? Hoje é dia das crianças. Pois Tem é. programação para tudo quanto é lugar aí, Para tudo quanto é lugar. Vamos então às notícias deste sábado, dia 12 de outubro. Mais de 800 veículos são recuperados nas rodovias federais do Rio. Pequenas e médias empresas online do estado do Rio faturam mais de 88 milhões no terceiro trimestre de 2024. Esquema operacional de segurança do governo do estado garante tranquilidade nas eleições municipais. Número de reeleição ultrapassa o de novos reeleitos nas câmaras de vereadores em 5 cidades do interior do estado do Rio. Eleição é marcada por tranquilidade em Petrópolis. Petrópolis vai sediar a Deguste Cultural. E mais, Sesc Rio oferece programação de graça do Dia das Crianças em unidades da região serrana. Agora no Correio Serrano na TV. Vamos começar a nossa edição com os principais destaques que temos nos nossos jornais, as edições de final de semana. Vamos lá para o nosso Correio Serrano. Lá na linha vermelha, o conteúdo é o seguinte: Bom Tempo afirma que o empresário Tufi Meres está por trás da candidatura de Yuri Moura. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magnavita. E em manchete, STF anula processos contra Castro. A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Superior Federal, André Mendonça, anulando aí os inquéritos, ambos do STJ. Foi recebido, então, com aplausos no Rio de Janeiro, essa decisão do juiz do STF, André Mendonça. E temos mais aqui na primeira página: possível polarização na região serrana e Nova Friburgo elege maioria dos vereadores. Esse é um dos destaques da página 13 e é para lá que a gente vai agora. Porque o destaque: eleições 2024. Nova Friburgo elege maioria dos vereadores. Das 21 cadeiras do Legislativo, apenas 8 serão renovadas. O primeiro turno das eleições municipais de 2024, que ocorreu no dia 6 de outubro, definiu os 21 representantes do Legislativo Municipal de Nova Friburgo, que vão governar durante o próximo quadriênio, de 2025 a 2028. A composição da Câmara de Vereadores, no atual exercício, conta com 21 cadeiras, das quais 13 dos componentes se reelegeram e 8 são novos parlamentares ou aqueles que retornaram nesta eleição. E tem uma reportagem completa aqui no nosso jornal falando isso, novos nomes no Legislativo, os reeleitos. Você encontra tudo ou no nosso site ou indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Temos o nosso Correio Petropolitano, a manchete, a notícia principal é a mesma, tá aí na primeira página estampada. Tem ali essa polarização na região serrana, que é possível. Fala também de Petrópolis, destaque no Mundial de Labieri, mas vamos lá então para a página 12, que lá tem falando sobre as eleições, essa possível polarização nas cidades da região serrana. Para um cientista político, né, ideologias iguais também podem ter embates.
é o que ele fala. Tem ali falando nas petropolitanas sobre o PT, que dá carta branca no segundo turno em Petrópolis, já que não elegeu ninguém e também não está apoiando ninguém nesse momento. Deixou todo mundo à vontade para dizer para onde vai. E Petrópolis, no Mundial de Labieri, fala aqui uma reportagem completa sobre a 11ª edição do Mundial de Labieri, que levou lá para baixo, só aqui de Petrópolis, mais de 9 cervejarias, viu? Então você confere aqui na reportagem como foi o Mundial de Labieri, essa 11ª edição, com as cervejarias petropolitanas, marcas conhecidas já e renomadas, Pois e é. também as cervejarias artesanais aqui da cidade. Muito bom. Então, esses foram os destaques. Tem a coluna Magna Vita, que Tem fala também. daqui de Petrópolis. Vamos passar rapidinho lá pela coluna Magna Vita, porque lá o grande destaque é Bom Tempo. A gente falou que o PT liberou, né, os correligionários para votarem em quem eles quiserem. Na coluna Magna Vita também traz isso. Bom Tempo libera a base do PSB para o segundo turno e confirma que o candidato do PSOL, Yuri Moura, tem por trás o médico Tufimeres. Tem uma reportagem completa e os destaques do Pinga Fogo para você conferir. Nas bancas você encontra aqui na nossa região por apenas R$2 ou também no nosso site temos todas essas notícias. E, inclusive, fim de semana, fica ligado que a gente está sempre renovando, atualizando as notícias. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê esquema operacional de segurança do governo do estado garante tranquilidade nas eleições municipais. E você vai ver também que 50 cidades terão segundo turno na disputa pelas prefeituras. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta.
Pequenas e médias empresas online fluminenses faturaram mais de 88 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, o que representa aproximadamente 49% a mais que o registrado no mesmo período do ano anterior. No total de produtos vendidos, no período foi de 1,6 milhão, representando um crescimento de 45%. Os dados são da Nuvem Shop, plataforma de e-commerce líder na América Latina, que considerou para análise as vendas realizadas de 1º de julho a 30 de setembro entre 2023 e 2024, de uma base de lojistas fluminenses. De acordo com o levantamento, o total de pedidos realizados no período foi de 400 mil, um montante 50% maior do que o registrado em 2023, com um ticket médio de R$ 220,90. Já em relação aos produtos comercializados, houve um aumento de 45%, resultado em 1.600.000. Os segmentos que mais faturaram no Rio de Janeiro foram moda, acessórios e joias. Em relação aos meios de pagamento, o Pix lidera e representa 46,5% de todos os pedidos pagos, seguido pelo cartão de crédito, com 46%. A Polícia Rodoviária Federal recuperou mais de 800 veículos entre janeiro e setembro durante fiscalizações nas rodovias federais do estado do Rio de Janeiro. Em 2024, a Polícia Rodoviária Federal recuperou, em média, 97 veículos por mês. O número representa um aumento de mais de 15% na média mensal, em um comparativo com o ano anterior. Em 2023, a Polícia Rodoviária Federal recuperou 1.016 veículos roubados ou furtados. Entre janeiro e setembro de 2024, foram recuperados 877 veículos. Em 2023, foi uma média de 84 veículos por mês, 19 veículos por semana e uma média de 2,8 veículos por dia. Já neste ano, já foram 97 veículos ao mês, 22 veículos na semana e uma média de 3 por dia. Os dados indicam um aumento na média de veículos recuperados de um ano para o outro. A intensificação das fiscalizações e as abordagens estratégicas contribuem para os números positivos. Também é importante o registro imediato das ocorrências de roubos ou furtos, assim como a utilização de sistemas de segurança veicular. A caderneta de poupança registrou saída líquida superior a 7 bilhões de reais em setembro. Trata-se do terceiro mês consecutivo em que as retiradas superaram os depósitos. Em setembro, foram aplicados 344 bilhões 922 milhões de reais, enquanto 352 bilhões e 62 milhões de reais foram sacados pelos brasileiros. O rendimento no período foi de mais de 5 bilhões de reais e o saldo da caderneta somou mais de 1 trilhão de reais. Em termos de volume, segundo o Banco Central, este é o maior volume de saques líquidos desde janeiro. O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo registrou saída líquida de mais de 6 bilhões de reais. Já a poupança rural teve uma saída de pouco mais de 1 bilhão de reais. No acumulado de 2024, a poupança registrou uma saída líquida de 11 bilhões 239 milhões de reais. A rentabilidade atual da caderneta é dada pela taxa referencial, a TR, mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima dos 8,5% ao ano e a taxa básica de juros está atualmente em 10,75% ao ano. A aplicação vem perdendo recursos desde a série de 2021, afetada por uma inflação elevada, pelo endividamento das famílias e juros altos. Em 2022, o saldo foi negativo em pouco mais de 103 bilhões de reais, o pior ano da história da poupança. Em 2023, como um todo, a modalidade teve um resgate superior a 87 bilhões de reais. Os candidatos do concurso nacional unificado já podem consultar as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e redação. Os resultados foram disponibilizados no site do CNU. Serão divulgadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6 e 7, de nível superior, e o 8, de nível médio, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Os resultados das provas do bloco 4 estão suspensos por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal.
Os candidatos terão acesso à imagem da prova discursiva ou redação. Também será disponibilizado aos candidatos um extrato do resultado que conterá os detalhes das notas de cada uma das provas. O extrato permitirá a cada candidato entender a composição da sua nota. A imagem do cartão resposta das provas objetivas já foi disponibilizada e pode ser acessada na área do candidato. O CNU foi realizado em 228 cidades e reuniu 970.037 pessoas para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. O concurso foi promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E a gente fala agora das eleições municipais. O governo do estado divulgou no fim da tarde de domingo, no Centro Integrado de Comando e Controle, um balanço das ações de segurança no dia 6 de outubro. Uma força-tarefa com mais de 25 mil agentes registrou 107 ocorrências e prendeu 72 pessoas. Para garantir a tranquilidade dos eleitores em todo o território fluminense, foi montada uma força-tarefa que reuniu 25.567 profissionais de segurança, entre policiais civis e militares, bombeiros e agentes do programa Segurança Presente. Os secretários de Segurança Pública, Vitor dos Santos, secretário da Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes, e de Polícia Civil, delegado Felipe Cury, falaram sobre os resultados positivos da segurança durante o pleito. Lembrando que são 92 municípios no Rio de Janeiro, são mais de 13 milhões de eleitores no estado, e hoje nós temos uma eleição bastante tranquila, não houve nenhuma ocorrência que causasse transtorno na rotina do TRE, ou seja, todos os eleitores puderam exercer a sua cidadania. Até às 5 horas da tarde, em todo o estado, foram registradas 107 ocorrências, com 72 presos, sendo 44 por boca de urna, 10 por violação do sigilo do voto e 5 por corrupção eleitoral, além de outros tipos de crimes eleitorais. A Polícia Militar apreendeu em diferentes regiões cerca de R$45 mil em dinheiro que seria utilizado para a compra de votos. Ao todo, a Força Tarefa contou com 22 mil policiais militares e 505 viaturas. 3 aeronaves e drones também foram utilizados para monitoramento aéreo durante as eleições. Foram 107 ocorrências, das quais restaram, até o momento, 72 presos. Esse número vai sendo atualizado constantemente, porque, como ele falou, o trabalho não para aqui, não termina aqui, às 17 horas, tem todo o trabalho de rescaldo, tem muita gente ainda na rua, tem muita gente voltando dos seus locais de votação, das zonas eleitorais. Então, a polícia está atenta a todas essas ocorrências e temos policiais civis em todas as delegacias do estado com equipes reforçadas para fazer esse atendimento. A Polícia Civil também esteve presente com um contingente de 1.800 policiais. Comboios com agentes das delegacias especializadas atuaram junto à Subsecretaria de Inteligência de forma proativa na Baixada Fluminense e na Zona Oeste. A movimentação de eleitores, tanto na capital quanto no interior, foi acompanhada em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle, com suporte de quase 13 mil câmeras corporais acopladas aos uniformes dos policiais. Nós tivemos, em todo o estado do Rio de Janeiro, 52 ocorrências de crimes eleitorais, 66 pessoas conduzidas à delegacia e cerca de R$45 mil apreendidos em dinheiro. O Ministério Público Eleitoral atuou no último domingo, dia do primeiro turno das eleições, para coibir crimes eleitorais, durante o período de votação em todos os municípios fluminenses. De acordo com o relatório da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foram registradas 41 ações que apuraram e coibiram práticas ilícitas, como o derramamento de santinhos, o chamado voo da madrugada. Ao todo, 165 promotores eleitorais, em conjunto com o grupo de apoio aos promotores de justiça, acompanharam o dia de votação em todo o estado. Além da distribuição de propaganda após as 10 horas da noite de sábado, véspera da eleição, a ação fiscalizou atitudes como boca de urna, compra de votos e transporte de eleitores no dia da eleição. A ação apreendeu grande material de propaganda, realizou prisões em flagrante e apreendeu também armas de fogo.
Muitas das fiscalizações foram realizadas a partir de denúncias recebidas pela ouvidoria do MPRJ, que criou um canal específico para as eleições deste ano, disponível no portal oficial do MPRJ e pelo telefone 127, que esteve aberto para a população durante todo o horário de votação. O primeiro turno das eleições municipais teve 2.618 crimes eleitorais e 515 prisões, segundo o balanço parcial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, gerado no domingo às 7h30 da noite. Entre as mais de 500 prisões contabilizadas até o momento, 22 foram de candidatos flagrados cometendo crimes. As ocorrências de boca de urna foram a maior parte dos crimes eleitorais, com 1.057 flagrantes. O crime de compra de voto e corrupção eleitoral foi o segundo mais cometido, com um total de 423 ocorrências. O balanço informou ainda os registros de propaganda eleitoral irregular, totalizando 309. Violação ou de tentativa de violação do sigilo de voto, 203, e de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral, 64 no total. Os agentes de fiscalização apreenderam mais de R$520 mil nas ocorrências. Outras apreensões foram 47 veículos em uso para transporte irregular de eleitores e 28 armas de fogo em posse dos abordados. Os dados são enviados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pelas Secretarias de Segurança Pública estaduais e pelas equipes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança Pública que atuam nos estados. E após o fim do resultado das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral realizou um balanço do primeiro turno. Para a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tudo ocorreu dentro do previsto. O balanço do Tribunal Superior Eleitoral foi realizado logo após o término das apurações das urnas eletrônicas. A eleição foi realizada em 5.569 cidades do país. Na coletiva estavam presentes a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, o vice-presidente do TSE, Nunes Marques, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e o procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet. Nas eleições deste ano, pela primeira vez em eleições municipais, adotou-se o horário único, o horário de Brasília, uma vez que nós temos um horário diferenciado em algumas regiões do país. De acordo com a ministra, o primeiro turno das eleições municipais ocorreu dentro do previsto. A votação encerrou às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília e às 5h10 foi anunciado o resultado da eleição no primeiro município brasileiro, na cidade de São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina. Foi um exemplo da eficiência, portanto, da Justiça Eleitoral, que se vem reiterando, aperfeiçoando, exatamente para que se chegue a esses resultados. Às 19h54, portanto, 2 horas e 54 minutos depois, o primeiro estado da federação teve 100% dos seus votos apurados, o estado da Paraíba. A presidente do TSE informou que o estado da Paraíba foi o primeiro a ter 100% dos votos totalizados. Em todo o país, 78,29% dos eleitores foram às urnas para votar, o que representa um aumento quando comparado à eleição de 2020. Na votação, foram utilizadas 478.026 urnas. Desse total, 3.218, o que representa 0,61%, foram substituídas pelas de contingência. Ao todo, 50 cidades terão o segundo turno nas eleições. De acordo com dados do TSE, 15 capitais terão segundo turno para a disputa para prefeito. Em 11 capitais, a disputa para o comando das prefeituras foi resolvido no primeiro turno. O segundo turno será realizado em 50 municípios com mais de 200 mil eleitores. No total, a segunda etapa da votação poderia ocorrer em 103 municípios. Conforme dados do tribunal, a abstenção dos eleitores foi de 21,71%. Para Carmen Lúcia, o número mostra que medidas devem ser tomadas para estimular o eleitor a votar. O TSE também informou que o primeiro resultado da eleição ocorreu às 17 horas em São Cristóvão do Sul. Às 19h10, a Paraíba foi o primeiro estado a concluir a apuração.
Por volta das 21 horas, 97% das urnas de todo o país estavam apuradas. Sobre o volume de apreensões de dinheiro vivo durante a campanha eleitoral, a presidente do TSE disse que é necessário um aprimoramento institucional para não permitir que os ilícitos prevaleçam. Segundo a Polícia Federal, cerca de 21 milhões de reais em dinheiro foram apreendidos durante a campanha do primeiro turno. A suspeita de compra de votos. E depois do intervalo, a gente continua falando das eleições do último domingo, com o panorama geral das cidades da nossa área de cobertura. E você vai ver também o número de reeleição ultrapassa aí os novos eleitos. Nas câmaras de vereadores, em 5 cidades do interior do Rio de Janeiro. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta e continuamos a falar das eleições municipais do último domingo. O primeiro turno foi marcado por tranquilidade em Petrópolis. De acordo com a Polícia Federal, nenhum crime eleitoral foi registrado na cidade. No estado do Rio, mais de 22 mil profissionais foram escalados para garantir a segurança durante o pleito. As eleições municipais de 2024 foram marcadas pela tranquilidade na cidade de Petrópolis. O primeiro turno do pleito, realizado neste domingo, contou com sessões eleitorais com filas pequenas, poucos focos de trânsito e principalmente sem ocorrências policiais. Foi tudo tranquilo. O trânsito estava um pouco conturbado, mas cheguei dentro do horário certinho. Foi um pouco confuso, mas deu tudo certo. Estou fluindo muito bem. Aqui costuma realmente ser uma situação em pico de horário, assim, costuma ter muito trânsito, mas hoje já está dentro da normalidade, para melhor. Na Cidade Imperial, de acordo com a Polícia Federal, não foram denunciados crimes eleitorais durante este domingo. No estado do Rio, até às 5 da tarde, foram registradas 107 ocorrências, com 72 presos, sendo 44 por boca de urna, 10 por violação do sigilo do voto e 5 por corrupção eleitoral.
Somente no estado do Rio foi montada uma força-tarefa com 22 mil policiais militares e 505 viaturas, além de 3 aeronaves e drones que também foram utilizados para monitoramento aéreo durante as eleições. A Polícia Civil também esteve presente com um contingente de 1.800 policiais. A movimentação de eleitores, tanto na capital quanto no interior, foi acompanhada em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle, com suporte de quase 13 mil câmeras corporais acopladas aos uniformes dos policiais. 3 das cidades da nossa região de cobertura tiveram os prefeitos eleitos no primeiro turno das eleições municipais deste ano. O candidato mais votado de 3 Rios teve a candidatura cassada e Petrópolis vai ter segundo turno. Homem branco, casado e com ensino superior. Esse é o perfil mais comum dos 5.471 prefeitos eleitos em primeiro turno no país. Desse total, apenas 724 são mulheres, 13,2%, apesar de elas serem a maioria entre os eleitores. O número, entretanto, mostra pequeno avanço em relação às últimas eleições municipais, quando elas chegaram a 651 prefeituras no primeiro turno, 12%, de um total de 5.401 eleitos. Neste ano, a maior parte dos eleitos estava na faixa etária entre 40 e 49 anos, seguida por aqueles entre 50 e 59 anos. A maioria dos novos chefes do Executivo Municipal tem ensino superior completo, seguido por 25% que têm ensino médio. Quando a análise é sobre raça dos candidatos mais votados, houve pouca mudança em relação às eleições municipais de 2020. Este ano, quase 66% dos eleitos são brancos, seguidos por 33,6% de pardos e pretos. Em 2020, 67% eram brancos e 32% negros. Entre os eleitos, 71% se declaram casados e 19% solteiros. Como vimos, os candidatos Ingo Rames, do Partido Progressista, e Yuri Moura, do Partido Socialista, irão disputar o segundo turno das eleições municipais em Petrópolis para o cargo de prefeito do município. Confiram. Neste domingo, os cidadãos foram às urnas para escolherem os representantes na Câmara Municipal e na Prefeitura. Em Petrópolis, 174 mil petropolitanos foram às urnas e ficou definido que os candidatos Ingo Rames, do PP, e Yuri Moura, do PSOL, irão disputar o segundo turno no dia 27 de outubro. O candidato Ingo Rames fez 78.734 votos, 49,96% dos votos válidos, enquanto o candidato do PSOL fez 28.001 votos, totalizando 17%. Foi um trabalho intenso, a gente estava muito motivado realmente para esse dia. E foi melhor do que a gente esperava até, a gente anunciou até 44% de votos válidos, a gente bateu 49%, quase 50%, então assim, foi muito bom. Então agradeço muito o Petropolitano, muita Petropolitana que votou no 11, então muito obrigado a todos vocês. E agora a gente vai trabalhar mais um pouquinho para o dia 27 de outubro de confirmar essa eleição. Esta foi a primeira vez no município que um prefeito candidato à reeleição não foi para o segundo turno. Mais de 8 mil cidadãos anularam os votos e 7.405 votaram em branco. Os resultados das eleições municipais estavam disponíveis às 19h30 no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Agora trabalhar, agradecer muito, né? A votação muito boa. A gente só tem que agradecer a população de Petrópolis que deu essa votação. O Ingo, né, como foi um prefeito interino, testado, aprovado e que conseguiu isso. E agora a gente batalhar, continuar mostrando o nosso trabalho, sem ofender ninguém, sem falar mal de ninguém. Fazer o nosso trabalho mostrando o que a gente tem para a nossa cidade de Petrópolis. O município elegeu 15 vereadores para ocuparem as cadeiras da Câmara Municipal, 9 reeleitos e 6 novos vereadores. Júnior Coruja, Júnior Paixão, Otávio Sampaio, Dudu, Fred Procópio, Gida Beatriz, Júlia Casamasso, Gil Magno e Léo França são reeleitos. Wesley Barreto, Dr. Aloysio Barbosa Filho, Tiago Gurgel, Marquinhos Almeida, Tiago Damasceno e professora Lívia Miranda são novos na casa. O desafio ano que vem é muito grande, né? A gente tem um orçamento aí com muita dificuldade, um estudo de previdência que mexendo no dinheiro que a gente precisa repor. A gente tem um endividamento que só cresceu, um orçamento que só encolheu. A realidade para o ano que vem depende e precisa de gente capaz de tocar, de gente capaz de administrar, é o que é a preocupação de agora, né? Então a gente encerra a eleição já preocupado com o que a gente vai ter pela frente.
E nos municípios da região de cobertura da TV Correio da Manhã, o número de candidatos a vereadores reeleitos ultrapassou o de novos membros na Câmara. Neste domingo, 155.900 eleitores em todo o país foram às urnas para escolherem os representantes para os próximos 4 anos nos respectivos municípios. E nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios e Paraíba do Sul, o número de candidatos reeleitos ultrapassou o número de novos nomes na Câmara de Vereadores. Em Petrópolis, 174.089 eleitores foram às urnas e escolheram Júnior Coruja, Júnior Paixão, Otávio Sampaio, Dudu, Fred Procópio, Gilda Beatriz, Léo França, Júlia Casamasso, Wesley Barreto, Gil Magno, Dr. Aloysio Barbosa, Marquinhos Almeida, Tiago Damasceno e professora Lívia Miranda. Destes, 9 foram reeleitos e 6 são novos na casa, totalizando 15 vereadores. Em Teresópolis, foram 98.777 votos computados e os vereadores para o próximo mandato serão Rangel, Fidel Faria, Fabinho, Filé, Paulinho Nogueira, Márcia Valentim, Dudu do Resgate, Caio, Bruninho Almeida, Érica Marra, André do Gás, Maurício Lopes, Cacau Repórter, Vitinho, Doutor Amorim, Luciano Santos, Sandrinho, Diego Barbosa, Calé, Igor Faraó, Professora Amanda e João Miguel, totalizando 20 vereadores, 13 reeleições e 7 novos nomes. Nova Friburgo é o município com o maior número de cadeiras disponíveis na Câmara. Os 114.556 eleitores escolheram Maiara Felício, Cláudio Leandro, Disseu Tardem, Cláudio Damião, Wallace Piran, Ângelo Gaguinho, Carlinhos do Kiko, Isaac Demani, Max Bill, Cascão do Povo, Gabriel Zezinho, Marcos Martins, Joelso do Pote, Tia Carla, Jânio, Rômulo Pimentel, Maicon Gonçalves, Evandro Miguel, José Carlos Schwab, Dr. Bruninho Dil e Cristiano Uguem. 14 reeleições e 7 novos vereadores. Em Três Rios, os 49.623 votos elegeram professor Anderson Muriçoca, Jonas Gico, professor Flávio, Bia Bogossian, Miúdo, Clarinha, Dilcinho da Caixa d'Água, pastor Wanderson Travassos, Zilmar da Dengue, professor Erquinho, Hildo Inês, Rafael Silva, Tonico Coelho, Luiz Alberto e Careca do Projeto. 9 novos nomes e 6 reeleições. Em Paraíba do Sul, Léo Correia, Lucas Mendes, Diogo Jacaré, André Salgueiro, Wallace Canelinha, Eliel Teixeira, André Aguiar, Sandro Batista, Marquinhos, Júnior Cruz, Cosme, Silvestre e Tia Norma. Foram os candidatos escolhidos pelos 27.006 eleitores, totalizando 7 reeleições e 6 novos membros na Câmara Municipal. O município de Petrópolis foi o que registrou o maior número de votos brancos e nulos, totalizando 9,03% na soma dos dois dados. Já o município de Paraíba do Sul foi o que registrou o menor número comparado às outras cidades da região de cobertura da TVC, registrando 4,03% da soma dos votos brancos e nulos. Além disso, Petrópolis é o único município que a escolha do prefeito será feita no segundo turno das eleições, no dia 27 de outubro. Os vereadores e prefeitos já eleitos assumem o cargo no dia 1º de janeiro de 2025. Petrópolis elegeu dessa vez 3 mulheres para compor a Câmara de Vereadores para os próximos 4 anos. Isso é um fato inédito para o município. O dia 6 de outubro se tornou um dia histórico para o município de Petrópolis. Esta foi a primeira vez que, entre os 15 parlamentares escolhidos, o município terá a representação de 3 mulheres na Câmara de Vereadores. Gilda Beatriz, do Partido Progressista, Júlia Casamasso, do Partido Socialista, e a estreante na casa, a professora Lívia Miranda, do Partido Comunista do Brasil. Júlia, eleita com 3.135 votos, destaca a representatividade das mulheres na política. E a gente tem agora um momento histórico da Câmara Municipal de Petrópolis. Elegemos
3 mulheres para ocupar cadeiras de vereadoras aqui na Câmara. Isso é muito emblemático. A gente precisa de mais mulheres aqui para fazer política para as mulheres, para fazer política para toda Petrópolis. A vereadora Gilda Beatriz, eleita com 3.306 votos, em conversa com o Correio da Manhã, ressaltou que permaneceu por 2 mandatos como a única mulher representante na Câmara de Vereadores e destaca que é cada vez mais importante a representação feminina na política. E muito feliz porque teremos na próxima legislatura 3 mulheres. Isso é muito importante. Eu fiquei aqui 10 anos sozinha e isso só mostra a nossa força. Nós mulheres podemos ser o que a gente quiser, inclusive estar na política e cada vez num número maior. Nas eleições municipais de 2024, o Brasil contou com 52% do eleitorado feminino, ou seja, a maioria. No entanto, nas eleições municipais de 2020, apenas 34% das candidaturas foram femininas. Nós fazemos o país que nós queremos, mas é preciso que a gente faça isso abraçando a outra a possibilidade de livremente escolher politicamente o seu representante, seja ele homem ou mulher, seja a mulher de que cor for, de que categoria for, de que condição for, desde que ela tenha a legitimidade da representação, que só lhe será assegurada no final da eleição, com a apuração, com a demonstração de quem votou em quem. Vale destacar que 174.089 petropolitanos foram às urnas no último domingo, dia 6 de outubro, para escolherem os representantes municipais. A equipe do Correio tentou contato com a professora Lívia Miranda, eleita pela primeira vez nesse ano. Mas até o fechamento da nossa edição, a gente não conseguiu retorno da sua assessoria ou dela. Todas as cidades da região de cobertura da TV Correio da Manhã apresentaram taxa de abstenção acima da média nacional no primeiro turno das eleições. Petrópolis apresentou o maior número de faltas ao pleito e Três Rios a menor taxa. Petrópolis registrou uma taxa de 28,99% de abstenção no primeiro turno das eleições municipais de 2024. No domingo, no total, 71.088 das 245.180 pessoas consideradas aptas a votar não compareceram às zonas eleitorais. A média nacional, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foi de 21,71%. Apesar da taxa de abstenção acima da média nacional, quando comparada à eleição de 2020, houve uma diminuição na porcentagem. Na última eleição, 72 mil pessoas não compareceram, o que representou a 29,5% de abstenção. Apesar do aumento, seguindo o histórico das últimas eleições, a tendência é de diminuição do número de eleitores no segundo turno. Em 2016, no primeiro turno, houve 23,74% de abstenções, na segunda etapa, 27,06%. No último pleito, em 2020, 29,5% de abstenção na primeira parte da eleição e 35,65% no segundo turno. Vale lembrar que o número de eleitores em 2020 pode ter sido afetado pela pandemia da Covid-19. Os petropolitanos destacaram a importância do voto nos pleitos municipais. O voto, para mim, é a coisa mais importante que tem para a pessoa se mostrar como cidadão dentro da sociedade. Exercer a democracia, né? É você expressar a sua vontade. O petropolitano Osvair Ferreira afirmou que nunca perdeu a oportunidade de votar nas eleições e ainda falou sobre a emoção de presenciar o primeiro voto da filha. Nunca deixei de votar, sempre exerci a minha cidadania com muita honra, sabe? Eu acho que todos devem fazer isso. A minha filha, pela primeira vez esse ano, votou com 20 anos. Primeiro voto dela, e eu fiquei muito feliz por isso. Todas as cidades da região de cobertura da TVC apresentaram taxa de abstenção acima da média nacional. No primeiro turno do pleito, em Nova Friburgo, foi registrada a taxa de 26,72% de abstenções. Teresópolis teve um percentual de 25,71% de abstenção. Já o município de Paraíba do Sul registrou 22,77% de não comparecimento no pleito. A cidade de Três Rios teve o menor número de faltas na região de cobertura, com 22,14%, apenas 0,43% acima da média do país. E olha, o problema da mobilidade urbana já é recorrente em Petrópolis. Congestionamento, buracos, falta de transporte
E obras inacabadas são apenas alguns dos transtornos diários na rua Joaquim Agante Moço, por exemplo, no distrito de Itaipava. As obras iniciadas em abril desse ano deveriam ter sido finalizadas há mais de um mês. As obras de alargamento e pavimentação na rua Joaquim Agante Moço, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, estão atrasadas há mais de um mês. A rua apresenta muitos buracos, é uma via estreita que não tem iluminação pública para o período da noite. Com as fortes chuvas de 2022, parte da via também cedeu. Diante disso, o movimento empresarial Unidos por Itaipava busca, além da conclusão da intervenção, uma solução para outro problema que fica cada dia pior: o alto fluxo de veículos na ponte de Bom Sucesso e no miolo da reta da estrada União Indústria, na altura do Shopping Itaipava. As obras na rua Agante Moço foram iniciadas no dia 29 de abril, com um prazo de conclusão em 120 dias. O término em agosto não aconteceu e não há mais movimentações no local, apenas a placa com prazo e valores. A obra foi licitada por R$4 milhões. O problema de mobilidade urbana em Petrópolis vem se agravando cada vez mais. Em diferentes locais da cidade existem problemas não só para os motoristas, mas também para os pedestres. Eu moro na Coronel Veiga, não tem calçada, tem lugar ali que só tem um meio-fio para você passar, ou você cai no rio e morre afogado, ou cai na rua e é atropelado. A rua cheia de buraco. Cara, trânsito em Petrópolis é precário. Tinha que tentar melhorar essa cidade aí, cara. Abrir mais vias, né? Só de moto mesmo. Carro tá muito ruim. Buraco, trânsito, pessoas mal educadas no trânsito, pessoas que não têm paciência, tudo isso. Com todos esses problemas, a população espera e cobra soluções para a mobilidade. Olha, eu acho que precisamos ter pessoas mais qualificadas e mais competentes para poder enxergar essas questões que muitas vezes não são vistas. É um caso de anos e não melhora, só evolui. Eu acho que é educação das pessoas mesmo, publicidade de conscientização, né, para conscientizar as pessoas. Mas acho que é educação mesmo, o pessoal é muito mal educado. E para melhorar, eu acho que é isso, é respeitar as normas de trânsito, né? A equipe do TV Correio da Manhã entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis, mas até o fechamento da nossa edição não obtivemos nenhuma resposta sobre as obras na rua Joaquim Agante Moço. E o Sesc Rio está promovendo uma programação gratuita e aberta ao público geral em 17 unidades da entidade e 2 locais externos para comemorar o dia de hoje, o Dia das Crianças. Na região serrana, a entidade está disponibilizando atividades em 3 unidades: Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, lá em Nogueira. Exatamente. Em 2024, com o intuito de valorizar a diversidade cultural brasileira, incluindo tradições dos povos originários, o Sesc RJ vai oferecer ações lúdicas e educativas, com foco no resgate dos jogos e brincadeiras populares. Algumas das atividades oferecidas são práticas esportivas com futebol, vôlei, basquete, fute-mesa, brinquedos infláveis, jogos populares e recreativos, circuitos de recreação, brincadeiras aquáticas, apresentações artísticas, arena de games, atividade, artesanato e entre outros. Na região serrana, a entidade irá disponibilizar atividades em 3 unidades: Nova Friburgo, Teresópolis e Nogueira. No sul fluminense, 3 dias também receberá as atividades. As datas, assim como todas as atividades oferecidas, variam de acordo com cada unidade. A programação completa de cada local está disponível no site sescrio.org.br. E olha, hoje também a Praça da Águia recebe mais uma edição especial da Deguste, que comemora mais uma edição, com novidades das cervejarias e o título de Patrimônio Cultural e Material de Petrópolis. Dessa vez a programação vai privilegiar a cultura brasileira. Os shows musicais serão um atrativo à parte, com estilos para todos os gostos. De acordo com a organização do evento, a programação desta edição foi pensada justamente para relembrar clássicos, levantar o público e celebrar o ambiente seguro e familiar apresentado pela feira
feita para petropolitanos e visitantes. As novidades da programação cultural, que contará com brincadeiras e exposição de arte, serão divulgadas nos próximos dias, que podem ser acompanhadas no Instagram oficial da feira, @feiradeguste. Lá, a programação musical também estará disponível. Terminando a nossa edição por aqui, mas te deixando com um recado. Tem programação infantil e para criançada também lá em Itaipava, no Shopping Vilarejo. Você que quer dar uma olhadinha, tem o Circo du Soleil por lá, né? Com programação, então confere, vá para lá, dá uma olhadinha com as crianças. Tem programação para todo mundo nesse dia, né? É verdade. Tchau, gente. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta ao vivo e esperamos você. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.